Aí o verso 14 diz, no final do verso 13 diz, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Verso 14, então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Por isso, eu deixei aqui um espaço para mostrar que muitas dessas pessoas serão lançadas no lago de fogo, mas não todas. Se todas as pessoas vão ser lançadas no lago de fogo, para que abrir o livro das obras e o livro da vida? E se o texto diz, se alguém não foi achado escrito no livro da vida, será lançado no lago de fogo, é porque muitos terão os seus nomes escritos no livro da vida. E se tem os seus nomes escritos no livro da vida, por que não ressuscitaram na primeira ressurreição? Essa é a pergunta-chave. Entendeu, irmãos? Pessoas estarão vivendo no milênio e ficarão do lado do reino do Messias. Satanás sairá a enganar, depois dos 1000 anos ele vai ser solto e vai enganar muitas nações que há nos 4 cantos da terra. Não vai enganar todos, mas vai enganar a maior parte. E os que não forem enganados? Esses serão julgados conforme as coisas que estão escritas nos livros. Obedeceram os reis e sacerdotes, confiaram no reino do Messias. E por isso terão o seu nome escrito no livro da vida e passarão para o dia eterno. Aqui tem uma grande surpresa preparada para todos. Eu acredito que existiu somente um homem que pôde ouvir as palavras e ver, conhecer as coisas que estão preparadas para esse 8º dia. É quase que não dá para imaginar. Paulo fala que ouviu palavras inefáveis, que não é lista a referir aos homens, não são listas para serem referidas aos homens, porque são coisas sublimes demais, quase que não tem como imaginar. Se o reino do Messias será glorioso, será magnífico, imagine o reino do Pai, quando o seu próprio trono descer do céu para a terra e ele fundir o céu e a terra. Porque o milênio é o reino do Messias. O 8º dia é o dia eterno e é o reino do Pai sobre a terra. E aqui tem surpresas reservadas para todos, coisas que nós nem podemos imaginar. Por isso que são palavras que o apóstolo Paulo disse que ouviu e que não pode serem referidas aos homens. Se fossem coisas a respeito do milênio, não faria sentido ele dizer isso, porque muitas coisas do milênio estão nos profetas. Vocês acham que a surpresa do nosso grande Deus acaba no milênio? Depois dos 1000 anos, depois do reino do Messias, diz que o primeiro céu e a primeira terra passaram. As primeiras coisas passaram. Nosso Deus é um Deus eterno. Ele só abriu o espaço no tempo e entrou no tempo para realizar o seu grande plano de amor. Agora imagine, Apocalipse 20 diz que terão pessoas que terão as suas obras registradas no livro das obras e serão boas e encontrarão o seu nome, os seus nomes escritos no livro da vida e passarão para cá, para o 8º dia. Mas tem pessoas que terão as suas obras escritas no livro das obras e são obras más. E o livro da vida vai ser aberto para provar que o nome da pessoa não se encontra no livro da vida. E por que não se encontra? Aí vai ser mostrado no livro das obras e vai ser decretado que essa pessoa merece o lago de fogo. E isso inclui muitas das nações que restaram e seguirão a besta, as nações que restaram e não seguirão a besta, seguirão o reino do Messias, e inclui as nações que não ressuscitam. Lembra? Tem diferença aqui. E vamos direto para Apocalipse 21, do 7
ao 8. E aí vocês vão ver quem que merece o lago de fogo e quem que merece entrar no 8º dia. Apocalipse 21, 7 e 8. Presta atenção nessas palavras. O vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei por Deus, e ele será o meu filho. Por que fala o vencedor? Quais são essas coisas? Essas coisas é a Nova Jerusalém, que desce do céu após o julgamento do trono branco, desce do céu no 8º dia. O próprio Pai desce do céu, os anjos, os 4 seres viventes, todos, o céu desce através desse céu e funde com a terra. São coisas até difíceis de se explicar. Mas o trono de Deus é o céu e ele desce para a terra. O Filho entrega o reino para o Pai. Já que o Pai colocou todas as coisas debaixo do Filho, a morte, o inferno, tudo colocou debaixo do Filho, o Filho restaurou toda a terra para o Pai. E o Filho entrega para o Pai, porque o Pai é maior do que todos. Que plano lindo, irmãos! Como que pode a gente trocar essas coisas por prazeres transitórios do pecado? E o vencedor é para fazer conexão com as 7 igrejas. 7 vezes é falado: o vencedor terá acesso à árvore da vida, o vencedor vai reinar sobre as nações, o vencedor vai ter o seu nome escrito em uma pedrinha branca, o vencedor vai se assentar no trono, por exemplo. Ao que vencer. As coisas que estão prometidas para as 7 igrejas lá em Apocalipse 2 e 3 acontecem em Apocalipse 19, 20, 21 e 22. E as mesmas palavras aparecem. O vencedor. O que vencer. Se tem o vencedor, tem os que não vão vencer. O vencedor merece tudo isso e merece entrar no reino de Deus. Fora que reinaram com Cristo por 1000 anos. Os santos eleitos já são os vencedores. Mas tem as pessoas que viverão também nas nações. Elas também serão vencedoras. Se elas não vão estar com o reino do diabo, não vão ir contra a cidade santa, elas vão ser vencedoras. Verso 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago de fogo, no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. O que vai estar escrito no livro das obras para aqueles que serão condenados? Pessoas covardes, incrédulas, abomináveis, assassinas, impuras, as feiticeiras, as idólatras e todos os mentirosos. Os que não cometem essas obras e que não ressuscitaram na primeira ressurreição, então são esses aqui, vão ser julgados conforme as obras. Os seus nomes não estarão no livro da vida. Não reinaram com Cristo por 1000 anos, mas Deus é justo e eles passarão para a vida eterna. Apocalipse 22, versos 13, 14, 15 e 16. As igrejas, presta atenção nisso. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Já fez conexão com o início do livro. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Volta. O texto é: bem-aventurado aqueles que guardam os seus mandamentos. Isso é o que está no original. Para que lhes assista direito a árvore da vida e entre na cidade pelas portas. Para uma das igrejas foi prometido: aquele que vencer terá a árvore da vida. Não foi prometido só para a igreja de Éfeso, foi prometida para 7. Mas essa característica da árvore da vida apareceu em Éfeso por causa de uma grande revelação. A primeira igreja, para os vencedores da primeira igreja, Éfeso, Deus promete a árvore da vida. Para a última, se assentar no trono. Conexões com os milênios. Não só com a última semana, mas com os milênios. O que o homem perdeu no início da história? O direito à árvore da vida. E o que o homem vai receber no final da história? O direito à árvore da vida.
e vão se assentar no trono os que vencerem. Trono, reino com Cristo. Trono, branco. Julgamento, reino. Verso 15. Fora da cidade, fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que pratica a mentira, assim como foi dito em Apocalipse 21, verso 8. Em Apocalipse 22, verso 15, tem essa conexão. Olha o verso 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas às igrejas. Para quantas igrejas o Senhor falou neste livro? Para 7. Por isso que ele fala em Apocalipse 21, o vencedor. Apocalipse 22, as igrejas. Está aqui. É a plenitude do corpo de Cristo. Entendeu, irmãos? Mas aqui o texto não está falando só disso. Agora, praticamente eu expliquei a lousa toda. E aqui a parte 5, para fechar o estudo. Presta atenção agora. O que significa ser rei e sacerdote? Na antiga aliança tinha entrega de sacrifícios, incenso. Tinha todas aquelas questões que na nova aliança aparecem como, por exemplo, a nossa oração é o incenso. Nós lemos em Apocalipse capítulo 5 que os 24 anciãos tinham taças nas suas mãos cheias das orações dos santos. Taças com incenso, que são as orações dos santos. As nossas orações são recolhidas em taças, simbolicamente em taças. Estão lá na mão dos 24 anciãos que têm harpas. Um dia tudo isso será apresentado para o nosso Deus. Todas as nossas orações. O que o povo de Deus deve orar? Pai nosso que está no céu. Existe um Deus no céu. Santificado seja o teu nome. O Deus, nosso Pai que está no céu é santo. Mas o nome dele está sendo profanado na terra, até mesmo entre o povo dele. Mas há de ser santificado. E quando for santificado, quando o nome de Deus for santificado, todo o evangelho já foi pregado. E aí o que acontece? Venha a nós o teu reino. Todas as nações ímpias serão destruídas. E o reino do Messias virá. E quando o reino dele vier, é porque o nome dele estará santificado e será santo sobre todas as nações. Ninguém vai mais duvidar quem é Deus. Ninguém vai mais blasfemar contra o nome do Senhor. Isso é só no 7º dia. O dia que ele santificou, porque aqui o nome dele estará santificado. E após se cumprir, santificado seja o teu nome e venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como ela é no céu. No céu ninguém profana o nome do Senhor, todos santificam o nome do Senhor e todos tremem diante dele. Os 24 anciãos que têm coroas nas suas cabeças, tiram as suas coroas, apresentam diante do trono e se prostram diante do nosso Deus. O Senhor Jesus está chamando pessoas hoje, em todos os tempos, para serem reis e sacerdotes. Mas tem pessoas que passam anos dentro das igrejas e até fora também. Elas não sabem o que é casamento segundo a vontade do Senhor. Elas casam e descasam, tropeçam, se lambuzam na lama e muitas vezes arrumam textos bíblicos para justificarem as suas más obras. Mas Deus deu tempo para elas, deu a Bíblia, deu a palavra, deu tempo de paz, mas elas não estudam. Passa-se anos e anos e anos e elas têm as mesmas dúvidas. Não sabe o que é batismo? Na palavra de Deus tem todos os textos de batismo. Não sabe o que é Santa Ceia? Tem filhos do diabo no YouTube blasfemando cada ponto desse. No YouTube. Filhos do diabo. Tem pessoas que não lutam contra a carne.
não guarda os mandamentos de Deus. Nem sabe a relação entre mandamentos e lutar contra a carne. E não ora e não jejua. Aqui eu deveria colocar orar e jejuar, né? Mas ora e jejua. E tem filhos do diabo que blasfemam, né? Fala aqui, ó, de oração e de jejum. Tem filhos do diabo no YouTube que blasfemam cada ponto desse. Tem pessoas que seguem esses filhos do diabo. Então tem pessoas que estão casadas de maneira errada, não sabem o que é batismo, não sabem o que é Santa Ceia, não lutam contra a carne, não oram e não jejuam, não se santificam. Como essas pessoas estarão orando pelos outros, intercedendo pelas nações, abençoando as famílias da terra, se elas não podem fazer nem por elas mesmas? Para que o Senhor ressuscitaria essas pessoas? Mas veja, eu dei aqui uma nota ruim para cada um desses pontos, mas não é assim, não é sempre assim. Veja que tem pessoas que não conhecem as duas casas de Israel, não conhecem as festas, não conhecem a transição das alianças. E elas não estão casadas de maneira errada, elas até são batizadas, até participam da Santa Ceia, lutam contra a carne. Elas não se entregam totalmente para o mundo. E elas até oram. Não é aquela oração feita conforme Deus ordenou para os seus sacerdotes, né? Tem que saber o que é sacrifício contínuo. E elas até jejuam, mas tem pessoas que fazem essas coisas. Elas entraram na morte, irmãos, presta atenção nisso. As pessoas viveram mais a sua vida do que as coisas do reino de Deus. Isso daqui que parece ser estranho elimina muitas doutrinas erradas. Por exemplo, uma certa doutrina que diz que nós seremos purificados no lago de fogo, no milênio. Muitas pessoas estarão lá sendo purificadas para pagarem os seus pecados e depois, no trono branco, serem absolvidas porque pagaram os seus pecados. Não. Muitas dessas pessoas aqui, elas foram chamadas para serem santas e eleitas, para serem reis e sacerdotes. Mas elas não se colocam como reis e sacerdotes na terra. Mas também não seguirão a besta e o falso profeta. Presta atenção nisso. Se elas estivessem vivas na vinda do Senhor, se elas estivessem vivas, elas iriam restar. Elas iriam ver que os seus corpos não estariam glorificados e transformados. Iriam sobrar. Iriam ser regidas no milênio. Mas como elas já morreram, elas não ressuscitarão para reinarem com Cristo. Porque, irmãos, tudo que nós fazemos agora tem um peso eterno. Só ressuscita na primeira ressurreição os que são reis, os que têm condições para serem reis e sacerdotes. Se uma pessoa ela não se importa com as coisas do Pai, é muito diligente com as coisas do mundo, mas não se importa com as coisas do Pai, por que ela ressuscitaria na primeira ressurreição? Os que ressuscitam, ressuscitarão para reinar, não ressuscitarão para aprender a palavra. Aqui o tempo é de aprender a palavra, e de ensinar, e de praticar. Sabe o que isso significa? Que eu, você e qualquer outra pessoa está sendo chamada pelo Senhor para ser rei e sacerdote.